A paz do Senhor, povo de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Aqui quem está falando é sua irmã em Cristo, pastora Priscila Cavalcante. E hoje eu vim aqui para compartilhar com os irmãos algo que o Senhor me deu em sonhos. E eu não ia nem falar, porque eu iria falar somente na minha igreja, a qual a gente pastoreia. Mas o Espírito Santo de Deus falou muito no meu coração para que eu pudesse compartilhar com todos os meus irmãos em Cristo, amém, que estão em todos os lugares. Aleluias. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve isso, diga também, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Isso aqui são as palavras do apóstolo João, quando ele estava vendo visões dos céus. Eu anotei aqui no meu celular para que eu não jamais, assim como a palavra do Senhor não pode acrescentar nada, eu também jamais vou usar aquilo que Deus me deu para acrescentar algo. Amém? Ontem de madrugada, quando eu fui orar, eu estava até ajudando uma jovem da igreja em oração. E eu estava muito cansada, sabe? Eu tinha passado por muitas coisas essa semana. E eu estava muito cansada também, fisicamente. E quando eu ajoelhei, eu orei 10, 20, 30 minutos por aí. E logo eu peguei no sono. Eu fiquei, acho que uns 40 minutos de joelho dormindo. Aí eu levantei, assim, sabe aquele sono que você não sabe, assim, de onde vem? E toda vez que Deus permite acontecer isso, né, que meu físico permite também acontecer isso, Deus sempre me revela algo. E eu fui logo pro meu quarto, poxa, não orei assim e tal, dormi e tal. Quando foi de madrugada, o Senhor me deu um sonho. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de ter sonhos, né, sonhos proféticos. Eu tenho mais revelações, coisas que Deus me fala. E eu vou notar aqui. Eu me lembro que nesse sonho, eu estava no meio da rua, eu estava com uma criança. E essa criança era uma criança da minha igreja, eu estava com ela no colo. Mas eu me lembro que eu peguei essa criança e eu estava querendo proteger essa criança. E na rua estava muito escura, eu olhava para o céu, não tinha estrela, não tinha lua, não tinha nada, estava tudo escuro. Sabe quando fecha tudo? Era daquele jeito, estava preto o lugar. Aí eu me lembro que parava vários caminhões de guerra. E esses caminhões de guerra desciam soldados. E eles estavam com uma bola desse tamanho assim, de ferro. Uma bola de ferro era muito pesada aqui. Eu lembro que passava uma reportagem que se uma bola dessa atacasse a casa de alguém, vinha destruição, certo? Assim no meu sonho. Aí disse que eu corria com essa criança, entregava pra mãe e tudo mais. E eu ia pra casa da minha mãe, porque eu não moro hoje mais com minha mãe, né? Mas eu ia pra casa da minha mãe, porque eu sabia que minha família estava lá toda reunida. E quando eu chegava lá, eu falava assim, mãe, que desespero é esse? Eu cheguei na minha casa e eu falava, mãe, que desespero é esse? Esse aqui é o fim do mundo. Gente, era algo assim que eu nunca vivi na minha vida. Sério, Deus já me mostrou revelação, mas foi sonho, algo que parece que era palpável, parece que era algo real. Aí eu chegava lá, todo mundo reunido. E eu falava, mãe, o que está acontecendo? Minha filha estava lá, meu esposo estava lá, todo mundo estava lá reunido. E só estava a pessoa da minha família, não tinha mais ninguém da minha igreja, não tinha mais ninguém conhecido, era só pessoa da minha família. Aí eu lembro que eu falava assim, mãe, e agora o que vai ser da gente? Aí começava a passar reportagem, era muito grito, e nós começávamos a escutar a casa sendo destruída. Aí eu falava assim, mãe, e se essa bola atacar aqui na nossa casa? Aí ela falava comigo, não, Priscila, essa bola só vai atacar em casa que não está vigiando e nem orando. Então fique tranquila. Aí naquele mesmo momento, eu olhava para minha filha e falava assim, minha filha, como vai ser? Minha mãe falava assim, calma, ela é uma criança. Ela é apenas uma criança. Aí vinha aquela passagem que quando Salomão disse que feliz é aqueles que nem mesmo nasceram. E eu começava a falar, assim, porque nesse sonho era como eu estivesse querendo ficar grávida, sabe? Aí eu falava assim, meu Deus, ainda bem que eu não tive outro filho. Agora o que vai ser da minha família, dos meus parentes que estão afastados de ti? Porque nós estávamos como fosse no início da tribulação, da grande tribulação, sabe?
Foi uma coisa assim, terrível, um horror terrível. Lembro que minha mãe falava bem assim pra mim: calma, Priscila, vamos continuar orando, vamos continuar buscando a presença de Deus, porque nossa casa não vai ser destruída. Mas aqueles que não estão em oração e nem vigilante, infelizmente eles não vão suportar. E eles vão cair na cegueira espiritual, vão cair na apostasia dos últimos dias, vão estar tão distraído com as coisas do mundo que não vai ter tempo nem de pensar em Deus. E é aí que vai vir um arrebatamento. E naquele desespero todo, eu via como fosse uma luz muito forte, que como tivesse pra... Eu senti, irmão, eu senti. Eu falo aqui perante o Senhor, eu senti como fosse acontecer o arrebatamento no meu sonho, porque foi algo tão real, como eu comecei a ver o céu se abrindo, e era uma coisa muito linda, eu sabia que Deus iria nos proteger. Foi quando eu acordei e vi que era somente um sonho, certo? E Deus, ele falou comigo, né? Aí Deus me trouxe a interpretação. A primeira menina que Deus me mostrava, menina, sempre falo de cuidado. Como a gente pastoreia, né? Eu creio que é a igreja, que nós pastores vamos ter que dar conta da nossa igreja. Nós, pastores, temos que alimentar a nossa igreja. Deus falava comigo que muitos pastores têm aberto a igreja porque, por causa do dinheiro, simplesmente estabilidade lá no futuro. Não, irmãos. Nós que somos pastores, você que é pastor, alimente a sua ovelha. Se tudo bem, se ela não quiser, ela com Deus, mas faça a sua parte, vai atrás das suas ovelhas, cuide das suas ovelhas, pregue a verdade, não tenha medo, porque tem pastor que tem medo de perder a ovelha por causa do dízimo. Deus que sustenta a obra. Irmãos, olha, eu falo uma coisa assim pro meu esposo: ninguém consegue me comprar, ninguém. Tá na minha igreja, vou em outra igreja, vou pregar, sempre fala a verdade, porque nós estamos nos últimos dias. E Deus falava assim comigo, assim, que o mundo já está vivendo os grandes e os maiores sinais. E Deus falava: Priscila, a minha igreja está desatenta, a minha igreja parece que não aconteceu nada, a minha igreja está da mesma forma. Quando eu falo igreja, irmão, estou falando universal, nem assembleia, nem o nosso ministério Mares, não. Eu estou falando todo mundo que somos eu e você, porque igreja não é quatro paredes, igreja é eu e você. E Deus falava comigo que estão desatentos, estão sem vigilância, estão brincando no pecado. Tudo bem, até mesmo nós pecamos, mas temos que ter arrependimento, não arrependimento fingido, porque Deus falava comigo que tem muita gente que se arrepende, mas o arrependimento dele é fingido, no outro dia está na mesma prática. E o Senhor está dizendo: cuidado, você vai para o inferno. E outra coisa aqui, que Deus falava que a casa que não tiver alicerçada na palavra, que quando minha mãe falava: calma, Priscila, está acontecendo tudo isso, mas a casa que tiver alicerçada na oração, alicerçada na vigilância, não vai cair. Ou seja, crente que tem a palavra, meu irmão, eu fico assim tremendo quando eu falo disso, mas Deus sabe quanto minha carne treme ao falar disso, meus irmãos. Pessoas que estão mais apegadas em redes sociais, em celulares, e não lê capítulos de Bíblia, não conhece nada da Bíblia. É por isso que estão doentes, é por isso que estão fracos, irmão, dentro da igreja. Vigia, irmão, começa uma vida de oração dentro da sua casa, com a sua família, faça culto doméstico. Mas a casa que estiver firmada, Deus falava comigo, ela vai permanecer, viu? Deus falava comigo assim, que nesses últimos dias o Senhor já está preparando a sua noiva para encontrar com Ele. Deus falava também comigo que esse grande desespero que eu via, sabe, é como que algo mais forte iria vir sobre o Brasil e sobre o mundo. Algo mais forte, que nós iria ver uma grande tragédia, que nós iria presenciar algo, não sei, uma tribulação, sabe? Mas depois disso, Deus iria derramar um avivamento muito forte para que pudesse levantar sedentos, levantar pessoas para pregar evangelho em pouco tempo. E depois disso, Deus falava comigo: aí eu vou vir arrebatar a minha igreja. Glória a Deus. Irmão, eu tô falando tão baixo. Eu não estou conseguindo nem expressar aquilo que está dentro do meu coração. Porque que coisa gloriosa é a gente encontrar com Jesus. E as pessoas estão agarradas, sabe, no mundo, agarradas nas coisas, nos prazeres. Tem gente que fala: não, Jesus só pode vir quando eu casar. Irmão, nada se compara de estar perto do seu Abba, de estar perto do seu Pai. E o Senhor também falava comigo assim, aleluias,
que é tempo de buscar a presença dele. Que muitos têm brincado de ser crente, muitos têm usado o altar do Senhor para ganhar dinheiro, para falar coisas que nem mesmo Deus falou. Muitos falsos profetas têm se levantado. Vigia, irmão, vigia. Tem gente que está tão agarrada em revelação. Deus, ele fala, assim como Deus falou para a mulher samaritana, ele falou do seu passado e também falou do seu presente. Mas, irmão, vigia com certas revelações, com falsos profetas que vão na tua igreja. É uma máfia de falsos profetas que estão por aí, que pesquisa a sua vida antes de ir para a tua igreja. Aí muita gente vai lá e acredita e depois no final do culto pega todo o dinheiro da tua igreja. Irmão, vigia. Vamos estar alicerçados na palavra de Deus, porque os dias estão se findando. E assim como eu falei no grupo da minha igreja, que vai chegar um dia que as pessoas vão querer. Eu tinha a oportunidade de estar indo para a igreja, eu tinha a oportunidade de estar entrando na casa do Senhor, mas agora as igrejas vão estar com a porta fechada. Vai ter um dia que as pessoas vão almejar de estar ouvindo uma palavra e vai ser tarde demais, porque você priorizou a sua vida em primeiro lugar. Eu não estou dizendo que você não pode trabalhar, que você não pode... Claro que sim, você tem que fazer tudo isso, mas o reino de Deus tem que arder dentro do seu coração. Se esta palavra, meu irmão, não arde no teu coração, infelizmente você está um cristão morto dentro da tua igreja. Vigia, irmão, e vamos orar, porque o fim está se findando. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Espalhe aí essa mensagem para quem você quiser, tá bom? Mas o meu coração é que Deus alcance as pessoas certas. Deus, ele conta com você. Deus, ele conta comigo e com você. Mas que nós possamos ser crente raiz. Palavra, oração, jejum, consagração, vida de santidade. Vamos nos separar do mundo. Nós viemos para o mundo para ser a diferença e ganhar vidas para Cristo. Deus abençoe.